Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e você chegou aqui no vídeo da leitura do terceiro dia do livro Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Havia uma mulher, por exemplo, que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela possuía uma filha, a quem adorava e amava muito. Uma noite, voltou para casa depois de um dia ruim no trabalho, cansada, tensa e com uma terrível dor de cabeça. Ela queria paz e sossego, mas sua filha cantava e pulava alegremente, alheia ao estado emocional da mãe. A menina encontrava-se em seu próprio mundo, em seu próprio sonho. Sentia-se maravilhosa, expressando sua alegria e amor, saltando e cantando cada vez mais alto. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça de sua mãe, que num determinado momento, irritada, perdeu o controle. Cale a boca! Você não. Você tem uma voz horrível. Não pode ficar quieta? A verdade é que, naquele momento, a tolerância materna em relação a qualquer coisa era nula. Mas a filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, acreditando que a própria voz era feia e iria incomodar quem a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e, quando lhe pediam que cantasse, ela recusava. Até mesmo falar com os outros tornou-se difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso assumido. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que suprimir suas emoções. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Essa menina cresceu e, embora tivesse uma bela voz, jamais cantou outra vez. Desenvolveu um complexo a partir de um encantamento. O encantamento lançado sobre ela pela pessoa que mais a amava, a própria mãe. Sua mãe nem reparou nas consequências de suas palavras. Não reparou que usou magia negra para encantar a própria filha. Não conhecia o poder de sua palavra e, portanto, não podia ser culpada. Fez o que a própria mãe, o pai e outros educadores fizeram a ela de várias formas, com o mau uso inconsciente da palavra. Quantas vezes fazemos isso com nossos próprios filhos? Emitimos esse tipo de opinião, obrigando-os a carregar essa magia negra por anos a fio. As pessoas que nos amam fazem isso conosco, mas não se dão conta. Por isso precisamos perdoá-las. Elas não sabem o que fazem. Outro exemplo. Você acorda de manhã sentindo-se muito feliz. Sente-se tão bem que permanece por 1 ou 2 horas em frente ao espelho, embelezando-se. Bem, um de seus melhores amigos chega e diz: O que aconteceu com você? Está horrível. Olhe esse vestido, é ridículo. Pronto. É o suficiente para colocar você a caminho do inferno. Talvez ele só tenha dito isso para magoar você e conseguiu. Emitiu uma opinião com todo o poder da palavra dele, como apoio. Se você a aceitar, ela se tornará um compromisso e você colocará todo o seu poder nela. Essa opinião se transforma em magia negra. Esses tipos de encantamento são difíceis de quebrar. A única maneira de fazer isso, desfazer o encantamento, é realizar um novo compromisso baseado na verdade. A verdade é a parte mais importante de ser impecável com sua palavra. De um lado do fio da espada estão as mentiras, que criam magia negra, e do outro lado está a verdade, que possui o poder de quebrar esse encantamento. Apenas a verdade pode nos libertar. Observando as reações diárias dos seres humanos, imagine quantas vezes atiramos encantamentos uns nos outros com nossas palavras. Com o tempo, essa interação se torna a pior forma de magia negra, que chamamos de mexerico ou fofoca. Fofocar é praticar magia negra em seu pior aspecto, porque é puro veneno. Aprendemos a fazer isso firmando um compromisso. Quando éramos crianças, escutávamos os adultos ao nosso redor mexericando o tempo todo, dando abertamente suas opiniões sobre outras pessoas, inclusive sobre indivíduos que não conheciam.
O veneno emocional era transferido com as opiniões e aprendíamos que essa era uma forma normal de comunicar-se. Mexericar tornou-se a forma principal de comunicação na sociedade humana. É assim que nos aproximamos uns dos outros, porque nos sentimos melhor ao ver que eles se sentem tão mal quanto nós. Existe uma antiga expressão que diz: a miséria gosta de companhia. E as pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. O medo e o sofrimento são parte importante no drama planetário. São a maneira de o sonho do planeta nos manter agachados. Fazendo a analogia da mente humana com o computador, as fofocas poderiam ser comparadas aos vírus. Um vírus de computador é um programa escrito na mesma linguagem que todos os outros códigos de programas, porém, carrega uma intenção danosa. Esse código é introduzido no interior do programa do seu computador quando você menos espera, e sem o seu conhecimento. Depois que ele foi introduzido, sua máquina não funciona direito, ou simplesmente deixa de funcionar. Isso porque os códigos se confundem tanto com as mensagens conflitantes que param de produzir os resultados esperados. As fofocas humanas funcionam exatamente da mesma forma. Por exemplo, você está começando uma nova aula com um professor. Oh, meu Deus, cadê? Por exemplo, você está começando uma nova aula com um professor e aguarda isso há muito tempo. No primeiro dia de aula, você se encontra com alguém que já cursou aquela matéria, que lhe diz: Ah, esse professor é um sujeito pernóstico, não faz ideia do que está falando. E cuidado, já ouvi dizer que ele é tarado. Imediatamente você se impressiona com aquelas palavras e com o código emocional da pessoa quando disse isso, mas não está consciente das motivações dela. Ela poderia estar irritada por não ter conseguido passar naquela disciplina, ou talvez estivesse simplesmente fazendo uma suposição baseada em medo e preconceito. Mas, como você aprendeu a ingerir informações como uma criança, alguma parte de seu ser acredita naquele comentário. Durante a aula, enquanto o professor fala, você sente o veneno se formando em seu espírito e não percebe que está vendo o professor através dos olhos da pessoa que fez a fofoca. Então começa a falar para os seus colegas de classe da mesma forma, um pernóstico e tarado. Você odeia a aula e logo decide desistir. Culpa do professor, mas a verdadeira culpada é a fofoca. Toda essa confusão pode ser causada por um único vírus de computador. Um pequeno trecho de desinformação é capaz de interromper a comunicação entre pessoas, infectando cada indivíduo que passa a contagiar outros. Tente imaginar o processo. Cada vez que os outros fofocam com você, inserem um vírus de computador em sua mente, fazendo com que pense menos claramente. Depois, num esforço para limpar a própria confusão e conseguir alívio do veneno, você fofoca e espalha esse vírus para mais alguém. Agora, imagine esse padrão caminhando numa corrente infinita entre todos os seres humanos da Terra. O resultado é um mundo cheio de pessoas que podem apenas receber informações através dos circuitos entupidos com um vírus contagioso e venenoso. É ele que os toltecas chamam de mitote, o caos de milhares de vozes diferentes, todas tentando falar ao mesmo tempo na mente. Ainda pior são os feiticeiros, ou hackers de computador, os que intencionalmente espalham o vírus. Recorde a época em que você ou algum conhecido estava zangado com outra pessoa e desejava se vingar. Você disse alguma coisa para. Você disse alguma coisa para ou sobre a pessoa com a intenção de espalhar um veneno e fazer com que essa pessoa se sentisse mal consigo mesma. Quando crianças, fizemos isso sem pensar.
Mas quando crescemos, nos tornamos muito mais calculistas em nossos esforços para rebaixar outra pessoa. Então, mentimos para nós mesmos e dizemos que essa pessoa recebeu um castigo justo para seus malfeitos. Quando enxergamos o mundo através de um vírus de computador, é fácil justificar o comportamento mais cruel. O que deixamos de perceber é que o mau uso de nossa palavra está nos enterrando cada vez mais no sonho do inferno. Por anos a fio, assimilamos fofocas e opiniões dos outros, mas agimos conosco da mesma forma. Constantemente nós dizemos coisas como: puxa, estou gordo, estou feio, estou ficando velho, estou perdendo os cabelos, sou estúpido, nunca entendo nada, jamais serei bom o suficiente e nunca serei perfeito. Está vendo como usamos nossa palavra contra nós mesmos? Precisamos começar a compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Se você entender o primeiro compromisso, ser impecável com sua palavra, você passa a perceber todas as mudanças que podem acontecer em sua vida. Primeiro, na forma como você lida consigo mesmo, e depois na forma como lida com as outras pessoas, especialmente aquelas que mais amam. Considere quantas vezes você mexericou sobre a pessoa amada para conquistar o apoio de outros para o seu ponto de vista. Quantas vezes você capturou a atenção alheia e espalhou veneno sobre quem mais ama, a fim de tornar sua opinião correta? Sua opinião não é nada além do seu ponto de vista. Não é necessariamente verdadeira. Ela deriva de suas crenças, do seu próprio ego e do seu próprio sonho. Criamos todo esse veneno e o espalhamos aos outros, para que possamos nos imaginar certos em nosso ponto de vista. Se adotarmos o primeiro acordo e nos tornarmos impecáveis em relação à nossa palavra, qualquer veneno emocional será limpo de nossa mente e de toda a comunicação em nossos relacionamentos pessoais, incluindo o nosso animal de estimação, cão ou gato. A impecabilidade no mundo também irá conferir imunidade em relação a alguém, colocando o encantamento em você. Você apenas receberá a ideia negativa se sua mente for um terreno fértil para essa ideia. Quando você se torna impecável em relação à sua palavra, sua mente não mais fertiliza palavras que formam a energia, a magia negra. Ao invés disso, é um terreno fértil para as palavras que venham do amor. Você pode medir a impecabilidade de sua palavra pelo seu nível de amor próprio. Quando você ama a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo, são diretamente proporcionais à qualidade e integridade de sua palavra. Quando você é impecável com suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. Você pode transcender o sonho do inferno apenas firmando o compromisso de ser impecável com sua palavra. Neste instante, estou plantando essa semente em sua cabeça. Se ela vai ou não crescer, depende de quão fértil sua mente é para as sementes do amor. Cabe a você firmar esse compromisso com você mesmo. Sou impecável com minha palavra. Cuide dessa semente, e à medida que ela germinar em sua mente, irá gerar mais sementes de amor para substituir as sementes de ódio. Esse primeiro compromisso irá mudar o tipo de semente que brota de sua mente. Ser impecável com a própria palavra. Este é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender o nível de existência que é o inferno. Use a palavra para espalhar o amor. Use magia branca, começando com você mesmo. Repita para si próprio quão maravilhoso você é, como é grande. Diga a si mesmo como gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. É possível. É possível porque eu fiz isso. Eu não sou melhor do que você. Não, somos exatamente a mesma coisa. Temos o mesmo tipo de cérebro e o mesmo tipo de corpo. Somos humanos. Se eu fui capaz de quebrar esses compromissos e criar novos, então você pode fazer a mesma coisa. Se posso ser impecável com minha palavra, por que você não pode? Esse compromisso somente é capaz de mudar
Esse compromisso somente é capaz de mudar toda a sua vida. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode facilmente dissolver todo medo e transformá-lo em alegria e amor. Imagine só o que você pode criar com a impecabilidade da palavra. Pode transcender o sonho do medo e viver uma vida diferente. Pode viver no céu, no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno, porque você se torna imune a esse inferno. Pode atingir o reino do céu apenas com este compromisso. Seja impecável com sua palavra. O segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Na verdade, os três compromissos seguintes se originam do primeiro. O segundo deles é: não leve nada para o lado pessoal. O que quer que aconteça com você, não tome como pessoal. Usando o exemplo já mencionado, se eu vejo na rua e digo, você é um estúpido, sem conhecê-lo, não estou falando de você. Estou falando de mim. Se levar para o lado pessoal, talvez você acredite que é um estúpido. Talvez possa dizer para si mesmo, como ele sabe. Será clarividente? Ou todos percebem que não passo de um estúpido? Você leva tudo para o lado pessoal porque concorda com o que está sendo dito. Assim que concorda, o veneno passa através de você e o prende no sonho do inferno. O que causa sua própria captura é o que chamamos de importância pessoal, a expressão máxima do egoísmo. Cometemos a presunção de achar que tudo é sobre nós. Durante o período de nossa educação ou domesticação, aprendemos a levar tudo para o lado pessoal. Achamos que somos responsáveis por tudo. Eu e sempre eu. Nada do que os outros fazem é motivado por você. É por causa deles mesmos. Todas as pessoas vivem em seu próprio sonho, em sua própria mente. Estão num mundo completamente diferente daquele no qual vivemos. Quando levamos algo para o lado pessoal, presumimos que os outros sabem o que está em nosso mundo, aquilo que tentamos impor ao mundo deles. Mesmo quando uma situação parece pessoal, mesmo que os outros o insultem diretamente, não tem nada a ver com você. O que dizem, o que fazem e as opiniões que emitem estão de acordo com os compromissos que as pessoas possuem em suas mentes. O ponto de vista deles provém de toda a programação que receberam durante a domesticação. Se alguém emite uma opinião e diz, nossa, como você engordou, não a leve para o lado pessoal. A verdade é que essa pessoa está lidando com os próprios sentimentos, crenças e opiniões. Ela está tentando envenená-lo. E, se você levar isso para o lado pessoal, então estará aceitando esse veneno, que se torna seu. Levar as coisas para o lado pessoal torna você presa fácil desses predadores, os feiticeiros de palavras. Eles conseguem captar sua atenção com uma pequena opinião e injetam todo o veneno que desejam. Como você levou para o lado pessoal, acaba aceitando tudo. Você aceita o lixo emocional deles, que passa a ser o seu. Mas, se você ignorar tais comentários, estará imune, mesmo no meio do inferno. Imunidade ao veneno no meio do inferno é a dádiva desse compromisso. Quando você leva os acontecimentos para o lado pessoal, sente-se ofendido, e sua reação é defender suas crenças e criar conflitos. Você faz uma tempestade num copo d'água, porque tem a necessidade de estar certo e tornar todos os outros errados. Você também está Você também tenta estar certo, fornecendo suas próprias opiniões. Da mesma forma, o que quer que sinta e faça é apenas uma projeção de seu sonho pessoal, um reflexo dos próprios compromissos. O que diz, o que faz e as opiniões que emite estão de acordo com os compromissos que você firmou. E esses compromissos nada têm a ver comigo. Não é importante para mim o que você pensa a meu respeito. Por isso, não levo para o lado pessoal. Quando as pessoas dizem, Miguel, você é o máximo, ou quando dizem, Miguel, você é péssimo, não levo para o lado pessoal. Sei que quando estiverem felizes, vão me dizer, Miguel, você é um anjo. Mas quando estiverem zangados, provavelmente irão me dizer, Miguel, você é nojento. Como pode dizer uma coisa dessas?
Nada me afeta porque sei o que sou. Não tenho a necessidade de ser aceito. Não preciso ter alguém dizendo, nossa, como você é bom, ou como ousa dizer uma coisa dessas. Não levo as coisas para o lado pessoal. O que quer que você pense, como quer que se sinta, sei que é problema seu, não meu. É a forma como você vê o mundo. Não se trata de nada pessoal. Você está lidando consigo mesmo, não comigo. Os outros vão ter outra opinião, de acordo com seu sistema de crenças. Portanto, nada do que pensam a meu respeito correspondem a mim, mas a eles. E ficamos por aqui neste terceiro dia de leitura. Se você chegou até aqui conosco, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, deixe seu like, leia a descrição desse grupo, envie esse vídeo para alguém que você queira beneficiar com esse conhecimento. Esses compromissos transformam vidas. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.